Olá, bem-vindos aqui no canal, mais um Responde Aí. Coube a mim tratar esse tema, e é um tema bem complicadinho, tá? A turma falou sobre qual é a capacitação necessária do time, da equipe, para que você tenha uma boa desenvoltura com o ERP. Eu diria que tem três divisões importantes aí na questão da capacitação da equipe. Então, um é o time que vai participar da implantação do ERP. Eles precisam de uma qualificação. O outro é o time que efetivamente vai operar o ERP depois no dia a dia da empresa, não necessariamente é o time que participou da implantação. E, por fim, quem vai dar suporte interno ao time que está andando lá com o ERP, que é uma outra capacitação ainda. Então, vamos aqui ao primeiro time, que é o time da implantação. O que ocorre na implantação? É preciso ter um time que conheça muito as regras de negócio da empresa que eles atuam. E você vai precisar de algumas figuras aí, então, do mundo fiscal, do mundo contábil, da produção, do estoque, em compras, em vendas, na qualidade, folha de pagamento, recursos humanos, financeiro, pagar, receber, tesouraria, cash flow. Todos esses módulos que o Areco ERP atende são conhecimentos do setor. Você precisa de uma qualificação, precisa entender, às vezes, de juros compostos, juros simples, conversão de moedas, impostos. Essas são as capacitações que você entende de regras de negócio sobre esses módulos em si. Porque o ERP nada mais é do que um monte de regras de negócio costuradas para que você automatize os processos das diversas áreas, você consiga obter uma base única de dados que seja alimentada uma vez e você ganha a produtividade do time inteiro. Mas isso não é uma mágica do ERP, isso é que você participou de cada uma dessas etapas das regras de negócio, confrontadas com as tuas regras de negócio da empresa. Isso tem que ter um casamento entre como o software opera e a empresa opera. E isso feito conjunto entre o time dos departamentos e o time de implantação faz com que a transferência de conhecimento mútua entre eles ocorra e preferencialmente que haja uma documentação sobre esses processos para que as pessoas que vão entrar depois fazendo a operação, elas saibam como seguir a regra que está indicada. Não é muito diferente do que a gente tem em recursos humanos ou o antigo organização e métodos, onde você coloca quais são as instruções de trabalho dos departamentos. Então, para que essas instruções de trabalho funcionem, elas têm que estar casadas com a operação que se espera da empresa e, periodicamente, podem ter revisões nessas instruções de trabalho ou processos, porque a realidade está mudando. Novamente, uma parceria entre esse time que conhece regras de negócio, com quem conhece de software, atuando para fazer as devidas adaptações ou ajustes para que processos e software estejam sempre bem casados. Então, qual é a capacitação? Entender as regras de negócio, entender aqueles processos, estar disposto a fazer essa troca de informações entre o time interno e a Areco. Essa seria a primeira, que é a implantação. O próximo time, que é o time que realmente vai fazer a operação, já não precisa conhecer tão profundamente o todo, né? Da integração que existe entre todos os departamentos e por que essas regras existem. Por que vem uma tela dizendo você não pode vender excedendo tal margem de contribuição ou não cumprindo aquela margem? Porque alguém definiu essa regra, né? Então já não precisa explicar para todo mundo por que essas regras foram criadas. Eles simplesmente têm que saber operar bem o software dentro do que tange ali, sempre evitando retrabalhos. Ou seja, por que eu vou fazer planilhas paralelas ou documentos paralelos se isso já existe dentro do software, já foi definido, já está na instrução de trabalho? É muito mais um monitoramento de quem está gerindo o time, de que eles realmente estão seguindo as instruções de trabalho e se estão existindo desvios. Por que esses desvios acontecem? Porque uma realidade nova surgiu e precisa ser adaptado ou porque a pessoa não estudou o suficiente aquilo? Isso já é mais fácil de atuar e de corrigir. Mas é evidente que quem está na operação também tem que estar com a regra de negócio antenado e alimentando com comunicação
os gestores, seus pares, para que cada vez a gente consiga mais produtividade e velocidade do que o software está atendendo dentro do negócio. Por último, a gente falou da capacitação de pessoas internas que vão apoiar o time. Quando a gente fala de um RP, a gente na verdade não está falando só de regras de negócio. A gente está falando num aparato tecnológico multicamada. Então a gente está falando de rede de computadores, a gente está falando de internet, a gente está falando de bancos de dados, modelagem de dados, painéis, aplicativos móveis, sincronização às vezes com outros hardwares. Então isso não parece simples, mas não é simples. São diversas linguagens e recursos técnicos que têm que estar muito bem dimensionados, e aí você vai atender às demandas dos usuários, por exemplo, uma visão diferente, um painel, relatórios diferentes que vem surgindo, que todos eles podem ser oferecidos pela nossa ferramenta Enterprise Peer, que é uma das ferramentas núcleo que existe dentro do RP. E se você precisa dessa figura, então é alguém que tem que ter um conhecimento técnico maior sobre banco de dados, linguagem SQL, como utilizar o Enterprise Peer, para oferecer isso, que também tem que conhecer regras de negócio para saber se faz sentido ou não faz sentido o filtro, o critério, o agrupamento do dado. A gente quase entra no mundo da estatística aqui. Então, essa terceira figura que eu estou comentando é uma gestão do RP, é uma espécie de uma concentração das demandas que existem pela empresa, canalizadas num lugar, que esse lugar pode pedir auxílio do nosso time, né, para dar suporte, para fazer mais consultoria. Então essas seriam as qualificações, umas mais técnicas, outras mais de participação dentro do dia a dia do negócio. Espero ter esclarecido a pergunta e é isso. Abraço, obrigado, gente.